Paz do Senhor, tudo bom com vocês? Mais um domingo, né? Estamos aqui para juntos louvarmos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos na sua presença. Agradecemos, Senhor, por mais esse domingo. Agradecemos pela vida, pela sua paz, pelo seu amor. Esteja conosco nesses momentos, que nós possamos dar aquilo que temos de melhor para ti. Amém. Nós estamos falando, então, de Jesus, né? A nossa lição é Jesus Cristo, o melhor modelo. No domingo passado, que na verdade foi retrasado, a gente falou sobre Jesus homem e Jesus Deus, né? Lembram? Então hoje nós vamos falar de uma pessoa especial. Né? Então a gente vai falar, o título da lição é Uma Pessoa Especial. Nós vamos falar, então, hoje sobre uma mulher, né? Antes eu vou ler para vocês, então, a introdução aqui da lição, que diz assim, ó. Vivemos numa sociedade onde as pessoas avaliam os relacionamentos de acordo com os que as outras têm a oferecer, e não pelo que são. A adolescência é repleta de situações assim. No círculo da nossa amizade, como por exemplo, na sua escola, muitas vezes, alguns colegas vão até você com interesse em nada verdadeiro. Mas pare um pouco e pense. Você foi chamado para pensar diferente, para viver diferente. Por isso, esta lição mostrará que quando Jesus foi convidado a um banquete na casa de um fariseu chamado Simão, entrou por ali uma mulher pecadora. Nosso Senhor não olhou para a sua condição, mas para a verdadeira motivação daquela mulher. Essa demonstrou um tão grande amor por Jesus que é lembrado até os dias atuais. O mestre usou o exemplo daquela mulher para nos ensinar que não devemos julgar as pessoas pela aparência, pois cada ser humano é uma pessoa, um indivíduo que vale muito mais que qualquer bem material. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa mulher. Então o primeiro tópico da lição diz assim, né? Uma mulher pecadora. Então, conta-nos a história, né? Lá em Lucas, capítulo 7, se vocês quiserem dar uma olhada lá, tem a história dessa mulher pecadora. Então, Jesus, ele estava Oh, meu Deus do céu. Jesus, ele estava, acho que na Galileia, né? Eu sempre me confundo com esses lugares. Então, Jesus, ele foi convidado por um homem chamado Simão. Ele era fariseu. Já ouviram falar dos fariseus? Então, o que era fariseu? Fariseu eram aquelas pessoas que elas criam nos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que eles chamam de Torá, né? Que eram lá os primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. São os livros da lei. Então, os fariseus, eles seguiam a lei de Moisés, né? E, na verdade, quando Jesus veio à Terra, eles eram contrários ao Senhor Jesus. Por quê? Porque eles não acreditavam no nascimento de Jesus, né? E eles batiam muito de frente com Jesus Cristo, porque eles achavam que eles estavam certos, porque eles cumpriam a lei. E Jesus veio, já falei para vocês, ele veio para cumprir a lei, mas ele veio para desfazer a lei. E ele, então, quando Jesus veio à Terra, ele mudou a história, né? Então, já não tinha mais a lei e nós vivemos hoje o tempo da graça. Então, ele cumpria a lei, mas ele estava desfazendo toda aquela lei de Moisés, né? E aí, então, eles batiam muito de frente com Jesus, dizendo, né, que Jesus estava errado, né? Nas suas pregações, porque ele veio para desfazer a lei, que era o que eles acreditavam, né? Só que é lógico que eles cumpriam a lei até um certo ponto, né? Eles cumpriam, mas eles tinham pedaços da lei que era muito difícil de cumprir, e aí então deixavam de lado, né? Então os
fariseus eram essas pessoas. E Simão, ele era um fariseu. E ele convidou Jesus para jantar na casa dele. Na verdade, assim, era tanto amor por Jesus que ele chegou a convidar Jesus para jantar na casa dele. Não é muito bem assim. Na verdade, o que eles queriam? Eles queriam conhecer Jesus, eles queriam entender Jesus, eles queriam ver que Jesus, como Jesus agia e quem sabe, né, pegar Jesus em algum erro, alguma coisa. Então não era amor por Jesus, né? Eles queriam conhecer. E aí, essa mulher soube que Jesus estava lá. E ela já tinha ouvido falar de Jesus, né? Ela já tinha ouvido e ela estava muito grata pelo que o Senhor Jesus fez a ela. E, na verdade, na Bíblia não fala o nome dessa mulher, né? E aí, ela chegou na casa de Simão. Por trás, ela abraçou os pés de Jesus e ela começou a chorar. Ela chorava muito. Molhou tudo os pés de Jesus, daí ela começou a enxugar com seus cabelos, beijar os pés de Jesus. E depois disso, ela pegou o vaso de alabastro. Então, o vaso que ela usava era um vaso de alabastro, né? E eles faziam naquela época uns vasos que eles eram, vamos por assim, não dava pra usar um monte de vez o perfume que tava ali dentro, porque quando quebrava o frasco, né, tinha que usar o perfume. E provavelmente era um perfume muito caro que tinha ali dentro, né, e ela queria oferecer o que ela tinha de melhor pra Jesus. E aí, então, ela enxugou os pés de Jesus, e depois que ela enxugou, ela derramou o perfume nos pés de Jesus. E Simão, quando viu aquilo, né, ele já começou a pensar, que profeta é esse? Diz que é profeta. Se fosse mesmo um profeta, ele ia saber que ela é pecadora. Deixando ela passar essas coisas no pé dele. Não sei não, esse profeta. E já começaram a julgar aquela mulher, né? A mulher realmente ela era pecadora. Mas Jesus, ele veio para perdoar pecado. Né? E aí, ele diz assim, ó, quer ver lá no versículo 39 de Lucas, ele diz assim, se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecadora que ela leva. Mas Jesus, ele não julga a pessoa, ele sabia que ela era pecadora. Ele não julga as pessoas, ele sabe do coração da pessoa, né? Ele examina o coração, ele sabia que aquela mulher, ela estava agradecida pelo que o Senhor tinha feito. Ele não queria saber se ela tinha sido pecadora ou não. O que importava para ele era a gratidão daquela mulher naquele momento, era o seu louvor, a sua adoração. Ela estava entregando o seu coração a Jesus. Mas ele, como fariseu, ele já estava querendo achar alguma coisa errada, né, em Jesus. E ele disse, que profeta é esse que deixando a mulher pecadora fazer isso com ele? E aí, então, ela lança-se nos pés de Jesus, ela adora, né, e ele deixa ela fazer aquilo com ele. E aí, então, na Bíblia diz assim, ó, lá no Salmo 51, 17, diz, ele não rejeitará um coração humilde e arrependido. Então, se você tem alguma coisa a oferecer ao Senhor, ofereça. Sempre que você puder, ofereça algo ao Senhor. Ofereça o seu louvor, a sua adoração, o seu culto. Hoje que estamos com essas dificuldades grandes para louvar e adorar ao Senhor na igreja, adore na sua casa, louve a Ele, exalte a Ele. Não deixe de adorar ao Senhor, porque o Senhor, Ele fez coisas grandiosas em nossas vidas. Aí você pode pensar, na minha vida ele não fez. Mas só o motivo de você estar vivo, de você estar respirando o ar, é motivo de agradecimento ao Senhor. É motivo de louvor a Ele. E aí, então, no outro tópico diz que Jesus, ele era um profeta diferente, né? E aí Jesus, então, ele já tá sabendo que Simão, porque ele é Deus, ele já tá sabendo que Simão tá lá pensando, né? Porque Simão tava só pensando, né? E esse daí, profeta, não. Mulher pecadora lá, fazendo isso e ele deixando. Meu Deus.
E Jesus, então, fala assim pra ele, Simão, vou contar uma história pra você. Ele fala assim, olha, um homem, ele era emprestador de dinheiro. Como é que fala? É agiota. Hoje a gente fala agiota. Né? Um homem, então, ele emprestava dinheiro. Ele emprestou 500 moedas de prata para uma pessoa e 50 moedas de prata para outra. Aí, passou um tempo, ele falou assim, não precisa me pagar não, nenhum dos dois, deixa quieto. Qual dos dois vai ser mais grato, será? O que ele emprestou 50 ou o que ele emprestou 500? Aí Simão falou, o que ele emprestou 500, né? Devia muito mais. E ele perdoou a dívida e essa pessoa vai ser grata a ele pro resto da vida. Ele diz assim, é bem isso. Então Jesus diz pra ele assim, quer ver? Vamos ver o que Jesus disse. Cadê? Então, diz aqui, eu me perdi. No entanto, Jesus começou a mostrá-lo que a sua maneira de entender a vontade de Deus estava totalmente distorcida. Ele, como um bom fariseu, não havia tratado Jesus de acordo com a honra devida a um convidado em um banquete. Lembra que eu falei pra vocês que ele tinha convidado Jesus? Não era porque ele amava Jesus, né? Ele queria entender, né? Como que Jesus trabalhava, ele queria ouvir Jesus falar, né? Não era interesse no amor que ele tinha, não, ele não tinha amor por Jesus. Ele ele não tinha, acho que talvez nem pedido perdão ainda a Jesus dos seus pecados, né? E daí ele diz assim, eita! Mas aquela mulher, ao contrário dele, honrou Jesus com uma profunda demonstração de amor e gratidão pelo fato de o mestre não a ter desprezado devido ao seu passado pecaminoso. Assim, Jesus finalizou a história ensinando a Simão que o grande amor demonstrado por aquela mulher comprovou o seu sincero arrependimento e, dado isso, ele disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. E quando Jesus ele perdoa o pecado, ele não lembra mais. Ele lança no esquecimento. Ele perdoa e está perdoado. Não é igual o fariseu que achava que só porque ela tinha muito pecado, ela não podia chegar, abraçar Jesus, né, aos pés de Jesus, chorar nos pés de Jesus, beijar Jesus, né? E ainda botar um perfume nos seus pés. Então, para terminar, que homem é esse que até perdoa pecado? Ele, então, ensinou, né, Simão naquele dia que ele veio para perdoar pecado, né? Por mais pecado que aquela mulher tinha, por mais coisas erradas que ela tinha feito, ele era capaz de perdoar, né? E ele perdoou, tanto é que ele perdoou os pecados dela. E Jesus, ele fala lá, então, se vocês quiserem olhar, né, no versículo 48, os seus pecados estão perdoados. E aí, então, daí ele fica, mas quem é esse que até perdoa o pecado? E Jesus, quem é esse? Quem é esse que até perdoa o pecado? Então, quem era Jesus? Jesus, a gente viu na aula passada. Ele veio como homem, mas ele era Deus. Então, ele é o Filho de Deus e foi vontade do Pai glorificar o Filho e entregar em suas mãos todo o poder para que todos os que criassem no Filho, né, também recebessem o próprio Pai. Então, ele tinha esse poder quando ele veio na Terra. Ele já tinha esse poder porque ele era Deus, né? Ele veio como homem, mas ele era Deus. E ele, então, perdoou os pecados da mulher. E agora, então, ele pode perdoar os nossos, né? Então, Paulo diz assim, assim,
já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Portanto, devemos olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Pois assim como fomos amados por Ele, com um amor que vai além da nossa compreensão, também devemos amar as pessoas e respeitá-las. Esse é o verdadeiro significado da graça de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos na sua presença, Senhor, que nós possamos entender o seu propósito, o seu trabalhar na vida das pessoas e que possamos amá-las sem restrições, sem julgamentos, porque Tu, Senhor Jesus, nos amou primeiro e perdoou todos os nossos pecados. E hoje estamos nesse domingo, Senhor, engrandecendo a Ti, adorando a Ti, louvando a Ti, e que Tu possa ser engrandecido na vida de cada adolescente da nossa igreja, que Tu possa cuidar, Senhor, dos nossos adolescentes, que Tu possa zelar por eles, Senhor Jesus, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento, e que Tu possa, Senhor Jesus, fazer obras profundas e grandiosas, porque eles são o futuro da nossa igreja. Obrigada, Senhor, por mais esse momento na sua presença. Amém. Deus abençoe vocês, que Deus dê um bom domingo a vocês todos. E fiquem na paz do Senhor, fiquem com Jesus, porque Ele é quem perdoa os nossos pecados. É Ele que não olha a sua aparência, não se importa com como você é, quem você foi. Ele não se importa com isso. Ele quer que você, cada dia, entregue seu coração a Ele, adore, louve, engrandeça e exalte ao nome dEle. Deus abençoe vocês. Amém?